Como é que vocês estão nessa manhã? Como é que está a expectativa de vocês? Hã? Está fraca a expectativa assim? Glória a Deus. Eu espero sinceramente que o Senhor não estabeleça hoje um tratado teológico na nossa vida, mas que Ele faça frutos, que Ele produza frutos, boas sementes, e que esses frutos, eles sejam maravilhosos e transformem a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe uma palavra para compartilhar com vocês, bem simples, extremamente aplicável. O ponto de vista dessas reuniões que nós temos promovido em volta da mesa é justamente a interação da palavra de Deus com o nosso cotidiano, com aquilo que nós podemos aplicar de verdade, com aquilo que nós podemos aferir em relação ao que nós estamos discutindo, ao que nós estamos ministrando e sendo ministrados. Quando você quiser um aprofundamento maior, quando você desejar algo um pouco além, você tem as quintas-feiras, os pastores ministram um culto especial para aprofundamento da palavra, que é o Rema. Você pode se candidatar com o Robério, quem sabe, a estar fazendo aí o EMPRA. Enfim, existem oportunidades para você se aprofundar na palavra de Deus. Hoje nós queremos trazê-la de forma aplicável, de forma a todos poderem juntos encontrar como a palavra de Deus é aplicável e transforma a nossa vida, transforma o nosso cotidiano. Amém? Hoje, eu gosto de colocar o nome em toda a administração, continuo colocando. Eu coloquei isso aqui como uma grande estufa. Eu não sei se você já pensou no seu coração como sendo uma grande estufa. Alguém já pensou nisso? Seu coração como uma estufa, assim? Se você não pensou, eu gostaria hoje de levar você a pensar a esse respeito. E a gente juntos entender um pouco mais isso, né? A estufa do nosso coração. E todo mundo sabe, acho que ninguém tem dúvida aqui, que nós colhemos aquilo que nós plantamos, não é? E planta boa semente, colhe bom fruto. Quem planta a semente ruim, colhe um fruto ruim. E eu nunca vi, apesar de alguns acharem que é possível, o sujeito plantar abacaxis e nascerem morangos. Alguém já viu isso, não? Eu nunca vi. Então, você planta um fruto determinado e sobre aquele fruto determinado é que nós vamos colher. Mas nós temos que lembrar também que não é qualquer semente daquele fruto. Nós temos que plantar a melhor semente, porque a qualidade da semente determina o fruto, determina onde nós vamos chegar, o objetivo final. Agora, como eu disse no começo, eu quero que você leve em consideração o seu coração como uma estufa. Imagine então que a estufa é um lugar ideal, não é? Eu não sei se você já teve alguma experiência com plantar. Quem gosta de plantar alguma coisa aí? Eu levanto as duas mãos, porque eu sou um plantador. Meu quintal tem árvores frutíferas, eu tenho orquidário, eu gosto de plantar, eu gosto de planta e me divirto com as minhas plantas. Alguns dizem que eu sou velho, mas eu sou mesmo, né? Vou fazer 52 anos agora em abril, velho, eu gosto de planta. Então, ponto, né? Eu gosto de planta. Agora, plantar, ainda bem que eu sei, ó, você viu? Plantar, a gente, quando planta, sabe que nem tudo aquilo que a gente planta, se a gente não cuidar, não colocar num lugar apropriado, por melhor que seja a semente, também não vai bem, não é? As minhas orquídeas são um ótimo exemplo. Algumas vão bem viradas para um determinado lugar do sol, num ponto onde a sombra é diferente, outras numa sombra, no outro canto. Cada uma tem um lugarzinho especial para poder florescer. Elas já florescem na maior parte das vezes uma vez por ano. Então, se eu não tomar cuidado com a minha estufazinha ali, certamente nem essa oportunidade no ano eu vou cuidar dela o ano inteiro e nem nessa oportunidade ela vai florescer. Então, a estufa é um lugar ideal para isso. Se você tirar a orquídea de lá, e alguns têm a tentação de tirar as orquídeas e botar elas dentro de casa, vai durar aquela florada e é capaz de você perder a orquídea. Porque a orquídea não é um bibelô, não é um enfeite que você carrega de lá para cá, não. Ela gosta do cantinho dela, que é a estufa, o lugar apropriado para ela poder crescer e para poder florescer. Então, a estufa é um lugar onde a gente tem as condições adequadas, as mais adequadas, para o crescimento das nossas sementes. Você deve estar perguntando onde eu quero chegar com isso. Vamos chegar junto, vamos lá que a gente vai chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá juntos. Pensando, partindo do pressuposto, né, que o nosso coração é uma grande estufa, uma estufa bonita, né, bacana.
Ele então é o lugar perfeito, onde Deus, e que Deus criou, né? E onde Ele pode depositar as suas sementes nas nossas vidas. Nós sabemos que do nosso coração procedem as coisas boas e procedem também as más, não é? Nós sabemos que o nosso coração, ele é enganoso. E a nossa estufa, se a gente cuidar mal dela, ela pode gerar uma situação desfavorável para mim e para você. Pode ser que ela tenha sol demais, esteja muito aquecida. Pode ser que ela esteja muito aberta e os ventos vão atrapalhar o crescimento das sementes. Então nós precisamos entender que Deus criou um lugar perfeito. E nós precisamos cuidar desse lugar perfeito que o Senhor deu para mim e para você. Agora, da mesma forma, eu queria que você considerasse os seus pensamentos como sementes. Todos os nossos pensamentos considerados como sementes. E aqui eu faço um parênteses. Nós estamos falando do coração e não estamos falando da mente. Por quê? Porque aqui na Terra, eu não sei se alguém já compartilhou isso com vocês, mas nós temos um terreno que certamente acho que é o menor terreno sobre a face da Terra. Mas é um terreno onde Deus e o inimigo têm o mesmíssimo poder, a mesmíssima oportunidade. Vocês sabem onde é, não? É um terreno de 1 palmo quadrado. Se a sua cabeça for maior que isso, irmão, você tem um cabeção, tá bom? Então é 1 palmo quadrado. Nesse palmo quadrado, pode o inimigo querer transformar as coisas em más ou você ceder as coisas boas de Deus. Mas não é aqui, no raciocínio que nós estamos falando. Nós estamos falando na estufa, no coração. Agora, faça uma pergunta aí para a pessoa que está na sua mesa. Que tipo de semente você está cultivando e alimentando na sua estufa? Pergunte à pessoa que está com você. Que tipo de semente você está cultivando e cuidando na sua estufa? Porque não me veio dizer que você não pensa em nada, porque ninguém pensa em nada. Tá? Todo mundo pensa em alguma coisa, em geral nós pensamos muitas coisas durante muito tempo. Não é? É impressionante como a gente tem o poder de pensar em múltiplas coisas. E às vezes temos até um problema de desconcentração. A gente pensa em muita coisa e não se concentra em nenhuma. Não é? Considere isso tudo como sementes. Agora, veja que tipo de semente nós estamos colocando dentro da nossa estufa. E aí eu queria ler com vocês um versículo, bem curtinho, que vai nortear o que nós estamos colocando aqui hoje, que está no capítulo 4 de Provérbios, no versículo de número 23, Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Existem algumas versões diferentes, né? Alguém tem alguma versão diferente para saídas aí? Como? As fontes, né? Mas se você pegar a palavra no hebraico, se você tiver uma ferramentazinha aí na sua Bíblia, você vai ver que a Olive Tree, muitas pessoas devem ter no seu iPad e tal, você vai ver que a palavra, nesse caso aqui, eu posso até abrir a minha para falar para você, a palavra é, sem óculos, mas vamos lá. Totsa, que é justamente saída, fronteira, partida, extremidade, fim e origem. É do nosso coração que saem as coisas boas. Aquelas saídas que um dia você já tentou buscar. Quem aqui já não ficou com alguma coisa encucada, uma preocupação tremenda, uma situação muito difícil, procurando encontrar uma saída? Oh, Senhor, me dá uma saída. E aí de repente vem na sua mente, naquele palmo quadrado, uma saída. Não vem daqui, vem daqui. E você vai atrás da saída, e a saída dá onde? Dá num muro, dá num buraco, dá num lodo, dá num lugar qualquer construído com a mente. Não vindo do coração, não vindo de Deus, das sementes de Deus, mas vindo daquelas sementes humanas, daquelas coisas estranhas que rondam o nosso imaginário muitas e muitas vezes. Não é?
Quem aí nunca teve um plano mirabolante, uma saída mágica para uma situação? Só eu que tive? Quem mais já teve? Eu tive várias. Alguém se deu bem com alguma delas? Levante a mão para eu saber. Meu Deus, como dói. Não dói? Dói e dói muito. Por isso que, ainda com sabedoria, nós estamos vendo aqui Salomão em Provérbios afirmar: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. E sabe por quê? Senão ele vai se transformar em Eclesiastes, enfadado de tudo e de todos, rapidamente. Sobre todas as coisas, guarda aquilo que está no teu coração, as boas sementes, as sementes do Senhor. E eu acho que Jesus é o exemplo mais prático sempre para todas as coisas que nós queremos aplicar nas nossas vidas, né? Eu não sei se você já reparou, mas ele tinha uma espécie de teflon. Alguém sabe o que é teflon, não? Aquela frigideira que não gruda. Eu não sei fazer muita coisa na cozinha. As poucas coisas que eu sei fazer é uma mortadela frita com queijo, que fica uma beleza. Boa, Vladimir. E também um omelete. Eu gosto de omelete. Mas outro dia eu descobri que esse omelete dá uma grudadinha quando eu vira ovo mexido. Mas o teflon ajuda para que a minha pouca habilidade na cozinha produza bom efeito. E Jesus parece que tinha um teflon. Eu não sei se já repararam isso. Mas nele não grudava nada. Ele repelia qualquer negativismo que tivesse em volta. E olha que muitas vezes o negativismo estava bem próximo dele. Entre os 12 a coisa acontecia. Mas ele tinha uma capacidade impressionante de não permitir que essas coisas entrassem no coração dele e permanecessem. Muito pelo contrário. Ele era otimista, ele era abençoador. E isso mesmo nas circunstâncias mais adversas, nas mais complicadas. E vamos olhar para Jesus da forma humana. Porque, afinal de contas, as coisas que ele passou e as situações que ele viveu como um ser humano. Ele estava aqui como homem. E isso não é uma figura de expressão, é um fato. Por muitas vezes as coisas que foram ditas, as palavras que foram lançadas, as sementes que foram tentadas para serem colocadas no coração de Jesus, eram sementes más, sementes ruins. Mas ele era especialista nessa conexão com o Pai. E ele, como um teflon, simplesmente repelia tudo isso. Porque quantas vezes eu e você não fomos contaminados ou não nos deixamos contaminar por essas coisas ruins, por essas sementes das pessoas e das coisas, das circunstâncias que estão à nossa volta. E quando a gente vê, a gente está no meio da bagunça. Quem já não saiu de casa assobiando e de repente se deparou com um congestionamento e o humor virou de ponta cabeça e você virou um assassino no volante? Quem já não fez isso? Eu já fiz. A gente precisa entender que nós não estamos incólumes. Ninguém aqui é vice-deus. Ninguém aqui é versado em todas as coisas. Nós somos, sim, discípulos de Cristo Jesus. E dependentes dele, dos exemplos dele, do teflon dele, para repelir as coisas ruins, as sementes ruins da minha vida e da sua vida. Agora, você sabe por que Jesus era assim? Pergunte a pessoa da sua mesa aí. Você sabe por que Jesus era assim? Porque ele se alimentava da palavra de Deus. Ele era diligente com isso. As pessoas pensam que ele não lia, mas ele lia. Lia sim. Você tem um livrozinho, a Bíblia que Jesus lia. Leia o livro, é interessante isso. Ele orava, ele buscava, e ele plantava o tempo todo semente de amor, semente de bondade, semente de perseverança. Nós não temos no nosso íntimo essa disposição perdoadora, essa situação de amar a todos e a todas as coisas. Nós não temos em nós essa facilidade dessa semente da bondade. Por isso nós precisamos o quê? Buscar. E precisamos buscar em Deus. E reforçar isso em nós. Nós precisamos cuidar da estufa. Porque se a estufa não estiver em ordem, a semente boa vai vir também e não vai germinar. Não vai frutificar. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Não adianta abastecer-se da palavra de Deus e distorcê-la de forma a criar um Deus. Ângela, como foi que você falou hoje? Na oração? Como é que você falou a respeito de Deus hoje? Um Deus para, como é que era?
Isso. Não é mais, não sejamos nós mais homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, mas façamos nós um Deus à nossa imagem e semelhança. Muitos fazem da palavra de Deus isso. A sua estufa não está bem. Certamente a sua estufa não está preparada, não está na temperatura ideal, não está protegida do vento, ela está exposta e está mal exposta. E aí, a palavra de Deus, que são boas sementes, seja ela ministrada aos seus ouvidos, seja que você lê aquilo que o Espírito Santo de Deus compartilha com você nas suas orações, elas não caem no lugar adequado e acabam mudando. Jesus não. Jesus tinha um coração voltado ao Pai. Ele cuidava da estufa dele. E as sementes germinavam, frutificavam, geravam amor, bondade, perseverança, perdão. Né? Palavra tão difícil, perdão. Eu não sei se vocês já repararam, aliás, devem ter reparado, porque em todo lugar onde a gente vai, e com a maioria das pessoas que a gente convive, você sempre vai ter oportunidade de encontrar pessoas alegres. Tem gente que dá risada de tudo, já reparou ou não? E parece que vira pejorativo, né? Porque já existe um termo pejorativo para aquele que dá risada de todas as coisas. Tem gente que não gosta de pessoas felizes. As pessoas felizes, sorridentes, incomodam. Já repararam isso, não? Cada vez mais parece que a felicidade e a alegria atrapalham as pessoas. E a boa parte das vezes você encontra gente carrancuda. Já viram? Gente fechada. Assim como tem gente que ri, tem gente que parece que vive triste. Aquela síndrome de Hard. Já viu? Lembra do Hard, aquela hienazinha? Ó céus, ó vida, ó mar, ó isso, ó aquilo. Tem gente que parece que tem essa semente, ou a sua estufa, sempre assim. Não há semente que possa frutificar num ambiente desse, né? E qualquer um que tiver com o seu coração, com a sua estufa, cheio de ervas daninhas e espinhos, vai ficar com essa cara carrancuda, vai ficar triste, vai ficar mal mesmo. Não tem dúvida. E não olhe para mim com essa cara de espanto, não. Eu tenho até uma historinha boa, eu coloquei ela aqui. Eu não sei se vocês já ouviram. A história de um homem. O cara passa o dia trabalhando e a esposa em casa. E eu ouvi essa história contada pela esposa do Cláudio Freyson, que ministra no Rei dos Reis na Argentina, a Beth Freyson. E ela disse que estava assim um dia. Como ela descreveu, planchando. Sabe o que é planchando? Em espanhol é passando roupa. Em porteño é passando roupa, planchando. Ela estava planchando enquanto o Cláudio estava trabalhando. Então, vamos voltar na nossa história com esse exemplo. Olha lá a mulher trabalhando em casa, passando roupa, por exemplo, né? Não é das tarefas mais agradáveis. E o marido fora trabalhando, que também não quer dizer que seja uma diversão. E ele chega em casa por volta das 6h30 e a mulher está mal-humorada. A mulher está atravessada. Ela está naqueles dias que dá choque, 220. E ele chega e a mulher já começa e já vira uma situação ruim. E ele passa 1 hora tentando demover esse sentimento do coração dela. Aí ele diz para ela assim: querida, vamos fazer diferente? Eu vou sair pela porta, eu volto e a gente começa tudo outra vez. Ele sai pela porta, entra, abre a porta, ela vira e diz assim: 7h30, isso é hora de chegar do trabalho? A gente dá risada, mas quantas vezes o nosso coração está assim? Quantas vezes o nosso sentimento é esse? É uma coisa que tem que olhar para Jesus mesmo. Ele tinha um teflon para esse tipo de situação. Não tinha conversa torta. Pedro quantas vezes veio com groselha e Pedro sai para lá. Ele não deixava nada grudar, nada, absolutamente nada. E esse exemplo é um exemplo típico de você pegar o teu coração e começar a alimentar com sementes ruins. Imagina um dia inteiro uma mulher, não fiquem bravas, com pensamentos não muito dignos, com pensamentos não de vitória, mas pensamentos de chamas. Chega a hora que você abre a porta de casa e você vai levar uma paulada e não sabe nem por que levou. Homens, quem já não passou por isso? Ninguém de vocês, né? Imagina.
Imagina. Isso não acontece na sua casa, só na minha. Agora, se o coração é uma estufa e os nossos pensamentos são sementes, nós não deveríamos ser mais cuidadosos com aquilo que nós plantamos? Nós não deveríamos ser mais seletivos, pensem bem na palavra, seletivos, quanto às sementes que nós permitimos que entrem na estufa? Coloca uma planta ruim, coloca uma orquídea de origem duvidosa lá no meio do meu orquidário, eu tenho centenas delas, e vem com uma doençazinha, de repente você vê as folhas das outras todas contaminadas. Se você não for seletivo, mas ela é tão bonitinha, ela é bonitinha, mas está doente, e eu coloco junto com as boas, acontece o quê? Uma laranja podre no meio das outras, contamina todas. Uma banana amadurecida, se põe no meio das outras, amadurece todas as outras. Sementes ruins no meio das boas, sufocam as boas. São Paulo está cheio de árvores aí caindo, bonitas, enormes, centenárias, mas cheias de erva daninha em volta delas. A pessoa fala, olha que bonitinho esse verde, aquilo está carcomendo toda a árvore. Ela vai cair podre. Sementes ruins misturadas. Por isso a gente tem que ser seletivo, cuidadoso com aquilo que entra na nossa estufa. E acima de tudo, deveria ter um sentinela na porta. O Espírito Santo de Deus. Isso entra, isso não entra. Isso serve, isso não serve. Isso convém, isso não convém. Porque lembre-se, o que está em Provérbios, fala em guardar o coração. Guardar. Guardar significa que tem que ter segurança. Nós temos que ter alguém, além de nós, que possa nos ajudar a permanecer a estufa um lugar aprazível. Um lugar onde as boas sementes, as sementes de Deus possam frutificar. Existem muitas situações, muitos exemplos que acontecem no nosso dia a dia. E algumas vezes, a gente falando de trânsito, né? Você vê dois motoristas. Um deles fica preso num congestionamento. Aliás, os dois estão presos no mesmo congestionamento. Mas um deles fica aflito pensando, meu Deus, esse trânsito de São Paulo, minha agenda foi por água abaixo. Hoje, acabou, estragou o dia. O outro suspira aliviado. E olha que não é fácil suspirar aliviado no congestionamento em São Paulo, hein? Diz assim, que boa oportunidade para dar uma diminuída no ritmo. Estava muito acelerado hoje. Duas famílias enfrentam uma grande perda. Uma delas se sente destruída e diz assim, nós nunca vamos superar isso. A outra, na mesma situação, embora igualmente triste, está determinada. E diz assim, olha, Deus certamente nos ajudará a superar essas dificuldades. Essa é a diferença entre a semente boa e a semente ruim. Essa é a diferença entre a estufa quentinha, bem preparada, e a estufa mais ou menos, aquela requentada de qualquer jeito. No reino de Deus, a proposição é que todas as coisas sejam excelentes e não menos do que excelentes. De forma que o nosso coração tem que ser uma estufa excelente, bem guardada, propícia. E os nossos ouvidos abertos para receber boas sementes. Sementes que valham a pena ser depositadas nessa estufa bem guardada, bem construída, bem adequada, para que elas frutifiquem. E frutifiquem não somente para nós, frutifiquem para a nossa geração. Para que nós, além de sermos beneficiados nas nossas próprias vidas, sejamos beneficiadores, como foi Jesus, nas nossas famílias, nas famílias dos nossos amigos, no nosso trabalho, nos nossos parentes, em todos aqueles que a gente topar pelo caminho, inclusive o próximo, que não é tão próximo. Agora, se eu não cuidar bem de mim e não cuidar bem das minhas sementes, como eu vou poder auxiliar alguém? Como é que nós vamos poder alcançar outras pessoas? Então eu queria, agora acho que eu consigo até colocar aqui no Apple TV, AirPlay, vamos ver se eu entro aqui. O que está em repouso? Eu entrei, não foi? Tá, senão não aparecia Apple TV para mim, não estava aparecendo quando ele ligou, acho que apareceu, acho que estamos na 3. Bom, enfim, se não entrou, não entrou.
Então, para a gente poder discutir nas mesas, eu ia colocar aqui esses 3 temas. Se eu conseguir depois, com jeitinho aqui, eu coloco e deixo para vocês. Então, eu queria algumas coisas para incentivar vocês a dissertarem a respeito do que nós falamos aqui. A primeira delas, você já parou e se perguntou como anda a sua estufa? Não é? Segunda coisa, quais sementes você tem cultivado nessa estufa? Terceira coisa, ela possui um bom sistema de segurança? Ou é uma porta sem trancas? Esses 3 temas falam exatamente daquilo que nós conversamos aqui. Como anda a estufa, quais as sementes que você está colocando nela. Ela é uma semente bem guardada, é uma estufa bem guardada? É um lugar seguro ou é uma porta sem trancas? Porque se você não tomar conta, o lixo entra na porta destrancada e você, sem cuidado, vai acumulando, acumulando. Alguém já viu aqueles programas acumuladores que passam no Discovery Channel? Quem já viu? É nojento, né? Você olhar o ser humano degradado naquela situação. E o nosso coração é igualzinho. Você vai entulhando, 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 entulhando. Quando você vê, não tem nada que sirva. Aliás, nem você cabe mais naquela situação. Descaracteriza por completo. Amém?